Este programa é livre para todos os públicos. Nós te invocamos, Espírito Santo, sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento. Nós te invocamos sobre o nosso coração. Quantos filhos e filhas que estão agitados já nessa manhã, desgostosos com a vida, tristes, preocupados com tantas coisas para fazer. Vem, Espírito Santo, tocar as mentes, os corações, vem serenizar o interior dessa pessoa, para que ela receba essa palavra com eficácia. Tantas preocupações que essa mente tem, não adianta querer correr tanto, sem eficácia espiritual. Toca essa pessoa para que ela pare e escute agora. Sinto muito isso no coração. Muitas pessoas querendo correr, tão agitadas. Para, escuta a palavra por 20 minutos. Deus vai consertar coisas no seu coração que vão mudar o rumo do seu dia. Então para dessa agitação, espera um pouquinho. Dê a você mesmo o direito de ouvir essa palavra, sem ficar mexendo no WhatsApp, sem ficar fazendo outras coisas. Escuta, Deus quer falar com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 João, capítulo 1, versículo do 8 ao 10. Eu sinto que essa palavra vai ser revelação, uma revelação profunda para muitas pessoas. E você vai entender por que muitas coisas na sua vida não estão indo para frente, a partir dessa revelação. Preste atenção. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa palavra é uma palavra muito reveladora, filho, filha, e muito libertadora, porque veja bem, Deus está dizendo, se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, quando você não reconhece a sua condição miserável de pecador, quando você não reconhece os seus pecados, quando você não reconhece que sem Deus você não pode nada, quando você não reconhece que você e eu estamos destinados à ira. Se não é a salvação e o perdão de Deus, o nosso destino é o inferno. Nós estamos destinados à ira. Se nós não reconhecemos isso, nós estamos vivendo na mentira. Estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. E eu vou dizer uma coisa para você. Viver na mentira nos adoece. Viver na mentira nos adoece. Tem muita gente doente fisicamente. Tem muita gente doente emocionalmente, psicologicamente, na depressão, na ansiedade. Tem muita gente doente espiritualmente porque está vivendo na mentira e na incoerência. Está vivendo uma vida dupla. E uma das definições, tem um termo da psicanálise que me fugiu da memória nessa manhã, mas que é muito comum no meu vocabulário, que é quando você inventa uma mentira, acredita nela e vive segundo essa mentira. É um termo da psicanálise que eu não lembro, mas é uma patologia clínica, psicológica. Você está entendendo? Você inventa uma mentira, acredita nela e vive como se essa mentira fosse verdade. A mentira nos adoece. Isso é um princípio eterno, se nós estivéssemos fazendo o estudo bíblico, segundo o que o padre Jonas nos ensinou. A mentira sempre te adoece. E o que é mentira? Diante da Sagrada Escritura, aqui nesse que nós estamos aprendendo hoje. Mentira é não reconhecer os próprios pecados. Mentira é não pedir perdão. Mentira é fingir que as fraquezas não existem. Mentira é não ser honesto e reconhecer, eu tenho esse pecado, eu sou um pecador. E a palavra continua. Se nós reconhecemos os nossos pecados, é simples, é só reconhecer. É simples. Claro, esse reconhecer vai exigir alguns passos sobre os quais o padre vai falar ao longo da reflexão. Mas se nós reconhecemos o nosso pecado, sempre Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você vai ao confessionário, você sempre vai sair perdoado, se você está em condição de confessar. Você sempre vai sair perdoado. É só reconhecer. E Deus, fiel e justo, nos perdoa e nos purifica.
Sabe? É claro, mais uma vez eu digo, esse reconhecer, existem alguns desdobramentos práticos desse reconhecer, que o padre vai falar sobre eles. Mas vamos para o último versículo 10. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando você não reconhece os seus pecados, você está chamando a Deus de mentiroso. Ai, padre, eu não preciso tanto mudar de vida, não, minha vida está boa, eu não preciso de conversão. Você está chamando Deus de mentiroso. E chamar Deus de mentiroso não é uma boa coisa, porque no dia do juízo não vai acabar em pizza, sabe? Quando você não reconhece os seus pecados, você diz que Deus é mentiroso. Quando você não reconhece os seus pecados, você vive na mentira e isso te adoece. Isso te adoece. A palavra é essa. Mas o que é reconhecer os pecados? Existem 3 atitudes, 3 passos que a gente precisa dar para, de fato, reconhecer os nossos pecados e alcançarmos, né, o perdão de Deus e sermos justificados por Ele. Porque sem o perdão de Deus, eu e você, filho, filha, digo com muito respeito, mas com muita firmeza, nós vamos para o inferno. Nós precisamos do perdão de Deus. Eu não mato e não roubo. Mas você é orgulhoso, vaidoso, fala mal dos outros, apegado, comilão, desvia as coisas. Todos nós temos nossos pecados. Raivoso, fica remoendo coisas de 20 anos atrás, fica falando mal das pessoas. Pior cristão, no meu ponto de vista, não é nem o que é honesto, peca e confessa, mas é o irmão mais velho do filho pródigo. Quantos na igreja nós temos de irmão mais velho do filho pródigo? Eu faço tudo, eu louvo, eu vou à pastoral, eu trabalho, mas eu quero que o meu irmão mais novo morra. Está pecando mais quase que o filho mais novo que gastou os bens. Porque eu estou servindo o Pai, mas é fake, não tem amor no meu coração, não tem caridade. O que nos salva é a caridade, não é o cumprimento vazio somente de preceitos. Eu preciso obedecer, obviamente, preciso cumpri-los, mas com caridade no coração, com amor. O que nos salva não é só dizer não ao pecado, mas é dizer também sim ao amor. Sim ao amor. Sabe? Então, quais são os 3 passos para reconhecermos os nossos pecados e sermos justificados, purificados? O primeiro já é o que está escrito ali, o reconhecer. O prefixo re quer dizer conhecer de novo, né? Trazer a consciência. Eu sou pecador, é reconhecer. Eu preciso de Deus. Você sabe que esses dias eu li um livro, achei tão interessante. Tem um filósofo cristão norte-americano que hoje é um dos expoentes, né, na filosofia cristã, católica, tomista, né, que é o Peter Kraft. E ele escreveu um livro comentando sobre Blaise Pascal, que foi um filósofo também cristão, né, ali contemporâneo de René Descartes. O Papa até lançou, tempos atrás, um documento lindo falando sobre o Blaise Pascal, né? E esse Peter Kraft, ele dizia que o problema do homem da Idade Média é que ele não acreditava que podia ser salvo. E o problema do homem da Idade Moderna, dizia o Peter Kraft, é que ele não acredita que tem pecado e precisa de salvação. Um acreditava que não podia ser salvo, o outro acredita que não precisa de salvação. O que me perdoe, as ideologias de hoje em dia presentes na série, nas músicas, nos livros, querem convencer você, sobretudo os jovens. Não tem pecado, você faz o que você quiser, você é o que você quiser. Não tem, sabe, não tem barreiras para o amor, não tem barreira para nada, não tem pecado, não tem céu, não tem inferno. É a maior heresia que existe. Eu pregava aqui na terça-feira e repito, a maior heresia que existe é as pessoas acreditarem que não tem céu, não tem inferno e não tem pecado. Porque se não tem céu, não tem inferno e não tem pecado, nós estamos fazendo de Jesus um mentiroso. E me perdoe, nós estamos vulgarizando, nós estamos falando, me perdoe a sinceridade do que eu vou dizer, pesado, me perdoe o Senhor, mas nós estamos fazendo dele um palhaço. Se não tem pecado, se não tem inferno, se não tem céu, por que ele veio? Nos libertar do quê? Por que ele morreu numa cruz? Sabe? Mas a nossa sociedade, ela quer fazer com que a gente não reconheça que somos pecadores, que existe um destino eterno de céu e de inferno, para a gente viver a vida assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então o primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é o arrependimento. É preciso se arrepender dos próprios pecados. O que é arrependimento, Padre Adriano Zandoná? Vou trazer aqui a definição de Santo Afonso Maria de Ligório, que eu gosto muito, no livro A Escola de Perfeição Cristã, a partir da página 100. Santo Afonso Maria de Ligório dizia o seguinte, que arrepender não é um sentimento. Eu fui lá e eu chorei, então eu me arrependi. Não, você chorou, mas mudou de vida? Não, então não arrependeu.
Tem gente que pergunta assim, padre, sua missa foi boa? Outro responde, sim, 10 pessoas choraram. Mas o que tem a ver? A fé não é um emocionalismo, gente. O que adianta chorar e continuar sendo um adúltero? O que adianta chorar e continuar sendo corrupto? O arrependimento não é um sentimento, ele é, dizia Santo Afonso, um ato da vontade. Arrepender é um ato da vontade. Eu sei que aquilo que eu fiz é errado, então, por exemplo, quando uma pessoa vem até mim para confessar, eu não duvido que ela está arrependida, porque se ela não tivesse arrependida, ela não teria se levantado, saído da casa dela e ido confessar. É um ato de vontade, eu estou aqui, padre. Ainda eu não sinto, padre, ainda tenho um vínculo com o pecado afetivo, com a droga, com o vício, mas eu estou aqui, padre. Então isso para mim eu já interpreto como um ato de vontade, um ato da vontade, a capacidade volitiva. A pessoa foi até mim para confessar. Arrependimento é você querer mudar de vida. E é claro, junto com o arrependimento tem que existir a contrição. E Santo Afonso explicava que existe a contrição perfeita e a contrição imperfeita. A contrição perfeita é fantástica e é um grau elevado já de espiritualidade, de santidade, mas sobretudo quem é impedido de confessar por algum motivo, porque vive uma união irregular, tem que buscar essa contrição perfeita. O que é a contrição perfeita, dizia Santo Afonso? É aquela dor na minha alma, eu chorar os meus pecados, chorar mesmo que não haja lágrimas, como eu falei, né? Eu ter a consciência da dor dos meus pecados, mas porque eles ofenderam a Deus. Essa é a contrição perfeita. A contrição imperfeita, dizia Santo Afonso, Maria de Ligório ensinava, que é a dor que eu sinto pelos meus pecados porque eles afetaram a mim, prejudicaram a mim. Minha vida está pior, eu estraguei meu casamento. Essa é a contrição imperfeita. A contrição perfeita é a dor pelos meus pecados por causa da consciência de que eles ofenderam a Deus que me ama e que morreu por mim numa cruz. Os santos, gente, eles tinham dor, eles choravam, porque o pecado deles ofendeu a Deus. Eles choravam pelos pecados da humanidade, eles choravam pelos pecadores que ofendem a cada dia o coração de Deus, e eles faziam penitência em reparação, em desagravo às ofensas ao coração de Jesus, ao coração de Maria. Por quê? Porque eles sentiam as dores de Deus. Eles sentiam a dor da humanidade ofender a Deus. Essa é a contrição perfeita. Porque às vezes a gente até se arrepende, porque eu sei que não estou cumprindo a regra. Porque eu sei que isso vai me prejudicar lá na frente. Mas Santo Afonso dizia, a contrição perfeita é aquela dor por você ofender aquele que te ama. Simplesmente porque você o ofendeu, né? Então o primeiro passo é o reconhecer, o segundo passo é o arrepender-se, buscar a contrição perfeita ou imperfeita, ainda que a sua contrição seja imperfeita, ela é contrição, então é ótima. E o terceiro passo, fantástico, sem o qual a gente não vai ser perdoado, sem o qual não vamos ser redimidos, é a confissão. Hoje eu quero falar bastante sobre a confissão. Se as pessoas soubessem a bênção que é a confissão. O catecismo ensina que é um sacramento de cura. O catecismo ensina que é um sacramento que te liberta. A confissão simplesmente, ela te retira das garras do diabo e te coloca no caminho do céu. Gente, Santo Afonso, nesse mesmo livro que eu estava lendo, ele contou a história de um exorcista lá da região dele, que estava fazendo um exorcismo, né? E o exorcista, com a autoridade do nome de Jesus, em um momento obrigou o espírito maligno ali, do qual estava na pessoa, a responder algumas perguntas, né? Santo Afonso contando no livro. E diz que num determinado momento o exorcista, no nome de Jesus, obrigou o demônio a falar assim: o que mais te prejudica no seu trabalho? Porque o trabalho do diabo é perder as almas, né? É nos levar para o inferno. E o demônio não queria falar. E ele, em nome de Jesus, eu ordeno: o que mais te prejudica? Responda essa pergunta. E obrigado ali pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, o diabo teve que confessar: o que mais me prejudica no meu trabalho é a confissão frequente. O que mais me prejudica é a confissão frequente. Porque uma pessoa que busca o sacramento da confissão frequentemente, eu não tenho espaço para trabalhar na alma dela e dificilmente eu vou conseguir levar essa pessoa para o inferno. O diabo reconheceu o poder da confissão. E muito católico não reconhece. Muito católico não entende que a confissão não é um desabafo, não é terapia, é um sacramento, sabe? É um sacramento. O que mais dói no nosso coração como confessores, eu fiquei no PHN todos os dias, exceto o dia que eu preguei atendendo confissões, e o que mais dói às vezes no coração da gente é entender que as pessoas não entenderam o maravilhoso recurso, a maravilhosa bênção que elas têm diante de si, que é a confissão. Gente, a confissão te tira das garras do inimigo.
Tem muito católico que pode confessar e não confessa, brinca com a própria salvação, como eu dizia na terça-feira. Se você morrer em pecado mortal, você muito possivelmente não vai para o céu, vai para o inferno. É a doutrina, é a Sagrada Escritura. Você morre em inimizade com Deus, sabe? E o Catecismo, no parágrafo 1468, olha o que ele nos ensina acerca da confissão. Todo católico, diga-se de passagem, deve ler e conhecer o Catecismo da Igreja. Olha só. Toda a força da penitência, do sacramento da penitência, reside no fato de que ele nos reconstitui na graça de Deus e nos une a Deus com a máxima amizade. A finalidade e o efeito do sacramento da confissão é, portanto, a reconciliação com Deus. Aqueles que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito e disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência, juntamente com a intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual. Tem muita gente morta espiritualmente porque não busca confissão, sabe? Restituição da dignidade dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade com Deus. Quem está em pecado mortal e não confessa, perdeu a amizade com Deus, está morto na alma. Somente a confissão nos ressuscita espiritualmente. E tem muito católico que poderia casar, não tem nenhum impedimento, vive vivendo junto, não casa, não contrai o sacramento do matrimônio, não pode confessar, não pode comungar, perde essa graça e vive somente por viver. Tá bom. Você não tem desconfiômetro com seu destino eterno, pelo amor de Deus. Tudo bem, padre, eu quero continuar assim. Você está avisado, você está em inimizade com Deus, sabe? Me perdoe, não pode falar assim, eu sou padre católico e vou falar a doutrina católica, não fui ordenado para ensinar receita de bolo. Essa é a doutrina católica, essa é a Bíblia, essa é a Sagrada Escritura. É por isso que eu estou disposto a morrer, é nisso que eu creio. É por isso que os mártires morreram ao longo da história, dos séculos do cristianismo. Filho, filha, a gente tem que levar a sério a nossa salvação, a gente tem que levar a sério a nossa vida com Deus, porque a gente pode morrer hoje ou amanhã, e nós precisamos estar, filho, filha, não brinque com isso, em amizade com Deus. Em amizade com Deus. Sabe, tem uma história que esses dias eu ouvi que eu acho tão interessante. Diz que tinham dois amigos, que viveram muitos pecados, e os dois participaram da igreja contra os jovens, depois se desviaram, e ainda eram relativamente jovens, mas os dois saíram para almoçar, e um dia, um dos dois, saíram para almoçar, e no almoço um deles falou assim, eu estou com uma vontade de voltar para Deus, para a igreja, eu sinto que o que nós estamos fazendo não é certo, eu quero me reconciliar com Deus. O outro falou, para com isso, rapaz, isso é bobeira. Acabou o almoço, ele falou, eu sei que tem uma missa ali às 3 horas, vamos lá? O amigo falou, eu não quero ir, eu só vou porque eu sou teu amigo, depois a gente vai sair para curtir, e eu vou ficar lá no último banco, mas eu vou com você. Foram para a igreja os dois, Participaram da missa, o outro ficou lá sentado, um dos amigos que era o que estava mais contrito, participou da missa, e no final da missa tinha confissão, o padre atendendo ali no confessionário, e um dos amigos, aquele que estava mais contrito, querendo voltar para Deus, disse para o outro, eu vou me confessar, vamos se confessar? Não vou me confessar não, estou bem, estou feliz assim. E esse amigo que estava contrito foi e fez uma confissão linda, se derramou diante de Deus, diante do sacerdote, O padre é representante de Jesus e ele recebeu essa autoridade para perdoar os pecados, é bíblico, João 20, 23, Jesus soprou sobre os apóstolos e disse, recebei o Espírito Santo, de quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Ele deu essa autoridade aos apóstolos, que eram primeiros bispos, e os bispos de hoje são sucessores dos apóstolos, e os padres colaboradores diretos dos bispos que são sucessores dos apóstolos, E esse menino fez uma confissão maravilhosa. E os dois saíram, pegaram a estrada para ir para outra cidade, encontrar outros amigos, e aconteceu que, infelizmente, eles sofreram um acidente gravíssimo, bateram de frente com uma carreta e morreram os dois. Infelizmente. E quando a gente já morre, a gente sabe, a Bíblia diz, vem o juízo particular, E compareceram os dois diante de Deus. E de repente, aquele que não quis se confessar, que estava na rebeldia, diante de Jesus, Jesus chegou, e Jesus disse para ele, olha, eu não vou te dizer nada, eu só vou te apresentar. Você fez isso, você está em inimizade comigo por isso. Qual é o seu destino eterno? Você pode me dizer, olhando, porque ali não tem mentira, não tem justificativa. Depois da morte, acabou. O rapaz teve que reconhecer e falar, olha, Senhor, de fato, eu queria muito ir para o céu, mas o Senhor mesmo sabe que eu não tenho condição,
e mesmo que eu quisesse, falasse aqui, a minha vida desmente tudo que eu falar. Então, paciência, eu estou condenado. Esse menino foi condenado. Aí o outro, vendo tudo isso, já chegou agitado. Já começou, Senhor, eu peço perdão porque eu fiz isso, peço perdão porque eu fiz aquilo, eu peço perdão porque eu vivi a fornicação, porque eu bebi, porque eu desrespeitei os meus pais, tal. Aí depois que ele terminou de falar, Jesus olhou para ele e falou assim, você tem certeza? Eu não me lembro. Porque ele tinha confessado, né? Jesus falou, eu não estou lembrado disso aí não, filho. Vai, sobe, vai para o céu. É isso que a confissão faz. Simplesmente você é perdoado. Claro, existem as penas temporais, você vai ter que fazer penitência e reparação, se roubou, devolver, né? Essas coisas práticas que a gente ensina na confissão. Mas Jesus falou, eu não me lembro, você está falando aí, acho que você está enganado, hein? Por quê? Porque se você confessou, acabou. E mais uma vez eu digo, confessar é uma graça, gente. É o único tribunal do mundo no qual você se declara culpado e sai absolvido sempre. É uma graça. É maravilhoso. Eu digo para você, eu louvo a Deus porque antes de ser padre, amado filho, amada filha, eu fiz experiências lindas de libertação através do sacramento da confissão. Então eu já cheguei ao sacerdócio sabendo o quanto isso é poderoso, sabe? Então hoje quando eu vou atender uma pessoa, claro, na correria do dia a dia, mas eu sempre tento entender o que isso significa para ela. Eu tento ser objetivo, óbvio, né? Mas eu sei que é um instrumento de libertação. Você que não se confessa há tempos, o Espírito Santo está te pedindo hoje, busca a confissão. Mas eu só vou confessar se for na Canção Nova. E se você morrer antes de chegar na Canção Nova? Confissão não depende do ministro, porque todo padre recebeu a mesma autoridade, se conheça ou não. E tem gente que não confessa por orgulho, por vergonha. Gente, às vezes é engraçado, eu estou contendo a confissão, Cassiano, aí a pessoa chega e fala assim uma coisa que ela acha que é o fim do mundo, ela está com uma vergonha de dizer, aí eu só penso assim, se ela tivesse ouvido o que a anterior falou. Isso aí não é nada, né? Outra coisa, e a gente que é padre, a gente nem lembra depois do que a pessoa falou, é tanto pecado, é tanta coisa na vida, e Deus dá uma graça mesmo da gente não lembrar, né? Então, não perca tempo, a confissão é uma graça, uma libertação. Talvez a sua vida não está indo para frente porque você não se confessa. Porque você não busca o sacerdote para fazer a sua confissão. E o catecismo nos ensina que existem 4 pontos essenciais na confissão. A confissão é composta por 4 pontos. Exame de consciência, vou explicar cada um, vou falar todos, depois vou explicar. Exame de consciência, contrição ou arrependimento, confissão e satisfação. Vou explicar cada um desses pontos. O que é o exame de consciência? É essencial o exame de consciência. É você, antes da confissão, pedir ali a ação do Espírito Santo e fazer um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos, né? Olha, a Canção Nova tem exame de consciência no YouTube, eu tenho no meu canal no YouTube, vários padres têm, porque a gente atende confissão, a gente vê a necessidade, né? Preparar o povo para chegar e confessar direito. Eu gravei lá no meu canal, eu nem ia gravar, mas depois que eu comecei a atender umas confissões, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou facilitar a minha vida, né? Gravei lá, você vê no meu canal no YouTube, em outros canais, na Canção Nova também tem, já gravei vídeos para a Canção Nova, falando sobre isso também para o canal da Canção Nova, claro. Então, exame de consciência é importantíssimo. Geralmente a gente faz a partir dos 10 mandamentos, né? Você pega lá os 10 mandamentos. Eu falei deles na terça, lembra? Você que assistiu? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai escrevendo, olha, eu não amei por causa disso, eu fui em falsas doutrinas, eu busquei Deus onde Ele não estava, eu não dei a Ele o melhor do meu tempo, o melhor do meu dinheiro, o melhor do meu amor, pequei contra a castidade. Você vai escrevendo. Faz o exame de consciência, é muito bom quando você escreve, chega diante do padre e lê. Porque muitas vezes, gente, a gente é tentado pela vergonha, pela pressa. Você esquece, você quer dar voltas, né? Chega e lê, pronto. O importante é você confessar e receber a absolvição. Não é o que o padre vai pensar de você, sabe? Então, exame de consciência, pensar antes, escrever, olhar a própria vida. E é muito importante fazer uma confissão geral, sabe? Não só do que você pecou agora, mas os pecados de toda a sua vida. Olha para a sua adolescência, olha para a sua juventude, os pecados de antes de casar. Escreve tudo, chega diante do padre e descarrega. Tá? Exame de consciência. Segundo ponto, o arrependimento, que inclui o propósito de não pecar. Porque veja bem, se você falar assim para mim na confissão, padre, eu matei 2 pessoas hoje, amanhã tem mais 3 amarradas para matar cedo. Eu não posso te atender, não posso te absolver.
Porque tem que ter na confissão o propósito de não mais pecar. Se você diz, padre, eu estou num estado irregular, não casado, morando com uma pessoa e não vou mudar, eu não posso te absolver. Porque você vai continuar num estado de inimizade com Deus, entendeu? É preciso ter o arrependimento. Padre, eu caí, mas eu vou lutar para não cair de novo. Se cair, você vem e confessa. Mas não é uma decisão do estado permanente de vida, né? Então é preciso ter o propósito de não mais pecar. Senão a confissão não é válida, né? Eu não contei para o padre que eu estou numa condição irregular. Confissão, sabe, não vai ter fruto espiritual. Terceiro passo, a confissão em si, né? Porque precisa ter matéria, né, para o padre se absolver. Precisa ter matéria. E por amor de Deus, existem 4 Cs importantes para a confissão. Eu vou te explicar. A confissão precisa ser clara, precisa ser concreta, precisa ser concisa e precisa ser completa. A confissão precisa ser clara, sabe? Você precisa dizer as faltas específicas que você cometeu. É que nem a pessoa que chega para confessar e fala, eu pequei contra a castidade. Eu já respondo, filho, pode ser 830 coisas. Pecado contra a castidade. Você tem que dizer, padre, eu pequei contra a castidade fazendo isso. Não precisa contar a história do pecado. Tem misericórdia com a gente, misericórdia com os outros que querem confessar por causa do tempo, né? Não precisa contar a história, não precisa dar volta, não precisa explicar. Quando eu tinha 5 anos, né, padre, eu caí de bicicleta e aí tinha uma pedra no chão e aí o sol estava forte. Não. O seu pecado, seja claro. O número de vezes, a espécie do pecado, né? Depois, a confissão precisa ser concreta, né? Você precisa dizer os pecados concretamente, sem ser genérico, como eu já disse. A confissão precisa ser concisa, sabe? Evitar dar explicações, descrições desnecessárias. Você não precisa contar a história do pecado, você precisa confessar o pecado para receber a absolvição de Deus através do sacerdote e receber a ressurreição espiritual que o catecismo nos falou. E a confissão, quarto C, precisa ser completa, sem calar nenhum pecado grave, vencer a vergonha. O que você prefere? Ir para o inferno com vergonha ou ir para o céu sem vergonha? Então seja sem vergonha na hora de confessar e conte tudo. Você não foi sem vergonha na hora de pecar? Então seja sem vergonha na hora de confessar. Confesse, confissão completa. Não omita pecados, porque senão você não vai ser liberto. O que as pessoas não entendem, gente, é que o pecado dá autoridade para o inimigo sobre a nossa vida. Quando você está em estado de pecado mortal, você não confessou, você está no território no qual ele alcança. Ele é um cachorro amarrado, mas o estado de pecado mortal é um lugar no qual ele pode te pegar, te abocanhar. Então a gente precisa lutar para se converter de verdade. Confessar de verdade. Padre, eu estou impedido de confessar, eu não posso, eu já tentei processo de nulidade, não consegui. Meu respeito a você, tem lugar para você na igreja, não desanima, busque a contrição perfeita, busque esse arrependimento perfeito, que não substitui o sacramento, óbvio, mas se você não pode, você tem que lutar para alcançar o maior nível de arrependimento possível, a contrição perfeita, para também, né, estar mais amigo de Deus, mas não substitui a confissão, obviamente, né? Se você pode confessar, você tem que confessar. E o melhor é a confissão auricular, gente, a confissão com o padre. Sabe, se você pode, confesse com o padre. Nada de, fiz a confissão comunitária a cada 20 anos. Não, procura o sacerdote para se confessar. Santo Afonso dizia que é um remédio para o nosso orgulho, é questão de humildade. Você está diante de um homem, sabe, ser humano como você, dizendo os seus pecados. Isso faz a gente vencer o orgulho, sabe? E olha, São João Paulo II, que é santo, confessava semanalmente. Quem sou eu para não me confessar? Sabe, a Canção Nova a gente confessa mensalmente, é a nossa regra de vida, né, que o Padre Jonas nos pediu. E como é importante. Nossa Senhora nas aparições em Medjugorje disse para os videntes ali, né, que assim como eles tomavam banho e comiam todo dia, eles precisavam se confessar mais. Porque a alma também precisa de banho, né? E a última parte da confissão, falei de 4 partes, né? Primeiro, exame de consciência. Segunda, contrição ou arrependimento, propósito de não mais pecar. Terceira, confissão propriamente dita, com os 4 Cs que eu falei aqui, né? Confissão clara, concreta, concisa e completa. E a quarta e última parte da confissão é a satisfação, ou seja, é cumprir a penitência. É preciso cumprir a penitência que o padre te dá, né? Porque senão você confessa e não cumpre a penitência, já tem um outro pecado para confessar na próxima confissão, né? É preciso confessar os pecados graves, mas também os veniais, cumprir a penitência e nos reconciliarmos com Deus.
Porque sem essa reconciliação e esse perdão de Deus, nós somos destinados à ira, ponto. À perdição. E como nós lemos aqui, se nós dizemos que não temos pecado, que não precisamos de confissão, nós vivemos na mentira e chamamos Deus de mentiroso. Tenho certeza que você não é doido para chamar Deus de mentiroso. E sabe, muita coisa na tua vida, muitas vezes, não está indo para frente, no teu trabalho, na tua saúde, por causa dos pecados que você não confessou. Porque você está em inimizade com Deus. Reconcilie-se. Busque a comunhão com Ele. E mais uma vez eu digo, se você por algum motivo não pode mesmo confessar, porque as coisas que não dependem de você, não desanime. Tem lugar na igreja para você. Continue lutando, continue rezando, continue participando da missa. Mesmo sem comungar, faça a sua comunhão espiritual, participe da Eucaristia e busque a Deus com ainda mais ardor, com ainda mais desejo de viver em comunhão com Ele. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem nos batizar, vem nos encher, Espírito Santo. Vem nos dar o entendimento profundo, a compreensão de tudo que ouvimos aqui. Vem tirar a resistência do nosso coração, a rebeldia, a revolta diante de Deus, diante da igreja, diante da doutrina. Vem amansar os corações contaminados pelas ideologias anticristãs, anticatólicas. Vem, Espírito Santo, nos batizar e nos encher, tirar a venda dos nossos olhos, do nosso coração, da nossa alma. Vem, nos batiza, Espírito Santo, nos dá um arrependimento sincero, nos dá a graça da contrição perfeita, nos faz reconhecer os nossos pecados, para que nós não vivamos na mentira, para que nós não chamemos Deus de mentiroso. Vem, Espírito Santo, nós não queremos viver em inimizade com Deus, nós não queremos chamá-lo de mentiroso, nós não queremos viver na mentira, nós não queremos ter a nossa vida presa ao mal, ao inimigo, no domínio dele pelo pecado mortal. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza, nos move, que a gente não apenas ouça essa palestra, essa pregação, mas que a gente haja a partir dela, que hoje busquemos a confissão, que hoje busquemos a contrição, o arrependimento, a penitência. Vem, Espírito Santo.